E aí, Instagram? Vamos conhecer o que se trata isso daí? Bora lá, Instagram! Que é isso, Instagram? Cláudia, seja bem-vinda! Bora lá, pessoal, conhecer o que é isso? Vamos tirar, né? Gente, mas ele vai ficar aqui para lembrar a gente de que ou a gente está sendo controlado pelo sabotador, ou a gente vira Jedi. O que você quer na sua vida? É o seguinte, ó. Nessa jornada, na hora, Cláudia, na hora você entrou. Nessa jornada, show sabotagem, que a gente tá fazendo aqui no Instagram, gratuita, e ela é gratuita, você assiste agora ao vivo, participa, manda sua pergunta, né, participar ao vivo. Quando que ela acontece, Leila? Toda segunda e sexta-feira. Ontem não teve, porque eu tive eu tive que ir pra Mogi, numa audiência, e eu não voltei em tempo, então foi melhor transferir para hoje, mas sexta vai continuar ela. Então é o seguinte, hoje a gente vai desmascarar quem são os sabotadores. Então assim, para quem caiu, né, nessa live aqui, não assistiu as outras, a gente tem um mecanismo dentro da nossa mente que... Sueli, seja bem-vinda! Então, para quem não participou das outras lives, vou dar só uma pincelada, assim, né? Dentro da nossa mente, a gente tem como se a gente tivesse um Darth Vader e um Yoda na nossa mente. Quando a gente é criança, geralmente a gente tem mais sabedoria, tem mais empatia, a gente não tem muito juízo, né? Mas conforme a gente não tem muito senso de sobrevivência, né? Quem é mãe sabe. Marcelino, olá, seja bem-vindo. Marcelino lá da República Dominicana, sempre tá aqui com a gente nas lives. Então, assim, a gente tem essa briga aqui na mente. Então, a gente, conforme é a nossa... Dani, seja bem-vinda! Conforme é o nosso crescimento, conforme a nossa criação, conforme foram as dificuldades da nossa vida, conforme os traumas que a gente foi acumulando durante a vida, a gente vai desenvolvendo um ou outro sabotador. Marlene, seja bem-vinda. Marlene, vou responder sua pergunta. Marlene deixou uma pergunta agora há pouco lá. E logo que acabar a live, eu vou responder a pergunta da Marlene, tá bom? Vai ficar a resposta lá no Stories. Então, assim, a gente, todas as pessoas têm esse mecanismo dentro, é um mecanismo, tá? É aquela vozinha que conversa, é o você com você mesmo. Isso todas as pessoas têm, né? Todo ser humano tem isso. Não é, ai, gente, será que eu tô ficando louco? Tô ouvindo vozes, Leila, tô ouvindo vozes na minha mente. Você não está ficando louca, todas as pessoas têm isso. É um mecanismo do nosso cérebro mesmo. É um mecanismo do nosso cérebro mais primitivo para que a gente lide com a sobrevivência, né? É no intuito, é num bom sentido, né? É no intuito, assim como o Darth Vader, né? Ele só queria... Poxa vida, ele era incompreendido, ele só queria vingar a morte da mulher dele, que ele amava, tal, tudo, né? E foi pro lado negro da força. Então, pra gente não ir pro lado negro da força, Eliette, seja bem-vinda! Hoje a gente vai aprender quais são os sabotadores. Nessa jornada de lives gratuitas aqui no Instagram, o que a gente já viu? A gente já viu o quociente de inteligência positiva, o quanto que tá a nossa inteligência positiva. Renata, seja bem-vinda! Então, a gente já aprendeu aqui nessa jornada como está a nossa inteligência positiva, como está A gente já aprendeu como a gente se livra dos sabotadores, né? Como a gente... quais são os poderes do sábio pra gente lidar com os sabotadores. Então a gente já viu bastante coisa. Mas a gente ainda não viu quem são esses tais sabotadores. Então eu pus um spoiler aqui nos stories e coloquei lá
no meu feed mesmo do Instagram. Inclusive, eu vou usar ele aqui para ajudar, para não esquecer de nenhum. Então, assim, são 9 sabotadores que a gente tem. Eita, nós. Deixa eu ver quem que é esse aqui. Eita. Então, ó, tem 9, tá no meu feed lá do Instagram, ó. Tô aqui olhando. Então, aqui tem os 9... Assim, as características principais dos 9 sabotadores. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Dentro aqui da nossa mente, então, a gente tem a parte sábia, que tem os seus 5 poderes que a gente falou na live de sexta-feira. Cássia, seja bem-vinda. Eliette, né, já dei boas-vindas. E, então, assim, a Cássia, gente, na Pointer, né, a gente fez uma oficina de sabotagem lá na Pointer, onde a Cássia trabalha, foi muito legal. Gabriele, seja bem-vinda! Então, ó, a gente tem esse mecanismo dentro da nossa mente de autossabotagem. Essa autossabotagem, gente, ela tá tentando livrar você de algum perigo, né? De algum mal, de alguma... Então, assim, por que a gente tem... Por que é tão forte a autossabotagem na nossa vida, na nossa mente? Porque ela tá fazendo com que você perpetue a espécie, né? Por isso que muitas vezes a vida toda a gente viu a vida através da lente dos sabotadores. Eu vou pegar o óculos aqui para demonstrar para vocês. Deixa eu pegar o óculos, peraí. Eu tenho óculos que é 100 graus, gente, é só para demonstrar isso. Então, assim, a vida toda você pode ter visto a vida através da lente dos sabotadores. E ele deve ter falado assim, então o primeiro sabotador, a gente tem uma luta entre sábio e crítico. E a gente, como se a gente tivesse um juiz aqui, que tudo que a gente visse, ouvisse, falasse ou vivesse, tem que dar uma sentença, sabe? Isso é bom, isso é ruim, sabe? Então fica aquela briga aqui na nossa mente entre o crítico. E o crítico, né, o sabotador, o crítico é como se fosse o Darth Vader, né, o general. Então, assim, o Darth Vader aqui na nossa mente, é muito legal a gente dar um nome, né, um nome que signifique pra gente. Eu já vi em todas as oficinas de autossabotagem que eu já fiz, eu já vi inúmeros nomes de sabotadores, né, então eu já vi, os mais comuns são Gargamel, são o Gargamel, como ele chama? Ai, da corrida maluca lá, Dick Vigarista. Dick Vigarista também é muito, muito usado. Então, assim, quando a gente tá vendo as coisas pela lente do sabotador, a gente deixa de aproveitar oportunidades, ou seja por medo, ou seja por vergonha, ou seja por raiva, ou seja porque a gente acha que a gente tá certo e como assim, né? Então, a gente precisa conhecer quem são esses sabotadores. E qual é a força que eles têm dentro da nossa vida? Aí é que entra qual que é o seu nível de inteligência positiva. Se o seu nível de inteligência positiva é alto, se a sua mente trabalha mais ao seu favor do que contra você, nesse redemoinho aqui, ó, né, de 0 a 100, você tá lá em cima, a gente vai continuar tendo sabotador, tá, gente? A questão é a gente controlar eles. Então, quando a gente tá daqui pra cima, do 75 pra cima, a gente consegue controlar o sabotador. E aí, qual que é o principal meio pra gente aumentar essa inteligência positiva, né? O primeiro de tudo é a gente trabalhar a gratidão. E a gente ser grato todos os dias por 3 coisas positivas. E aí eu comentei com vocês que eu gosto que escreva, né? Porque quando a gente escreve, a gente tangibiliza, a gente tem um caderno, né? A gente tem um caderninho, assim, eu gosto de ter um caderninho. A gente tem um caderninho com... Se a gente escrever 3 coisas positivas todos os dias, a gente tem 90 ao final de um mês e a gente tem mais de 1000 coisas positivas ao final de um ano. E isso é como se fosse, ó,
uma espadada na cara do sabotador que fala que a sua vida, que tudo acontece com você, ou que ninguém faz nada direito, e essas coisas que sabotadores fazem e que atrapalham a nossa vida, atrapalham os nossos relacionamentos. A gente não entende muitas vezes, a gente entra em conflito com filho, com marido, com familiares, sabe? Com sogra, com cunhada, com cunhado, com sogro, com vizinho, com um grupo de WhatsApp, ou muitas vezes com roda de amigos, né? A gente entra em conflito com essa, e depois a gente fala assim, gente, passa um tempo, né? E esse passa um tempo é um dos poderes do sábio que a gente conversou na sexta-feira, né? A gente fala, por que eu fui fazer aquilo? Pra que eu fui falar aquilo? Né? Onde que eu tava com a cabeça quando eu fui falar aquilo? Então, você tava com a cabeça controlada pela sabotagem, tá? Então, vamos lá. Então, assim, a gente tem o crítico, né, todos nós temos, né, o Darth Vader, e o crítico, ele tem 3 características. Ele pode estar super alto, ser autocrítico, às vezes você não critica ninguém, mas você é super general consigo mesmo. E aí junta, né, ele dá a mão, né, ele dá a mão, assim, pros cúmplices dele, ele dá a mão pro exército de Stormtroopers, todo mundo muito bem, assim, ó, muito bem armado pra deixar a sua vida na mesma, deixar você na tristeza, deixar você com remorso das coisas muitas vezes, tá bom? Muito bem. Então, o crítico, todos nós temos, né? E controlar ou não ele depende da sua inteligência positiva. Muito bem. O crítico pode ser autocrítico, né? Ele tem 3 formas de atuar dentro da nossa vida. Ele é autocrítico, quando você se critica muito, criticar os outros, né? Você acha que tá todo mundo errado, você critica muito, né? E quando as pessoas criticam muito, o que acontece? As pessoas vão se distanciando, porque ninguém é tão perfeito assim, né? Gilbert, seja bem-vindo. E tem criticar as circunstâncias, sabe? Nossa, desse jeito nunca vai dar certo, nunca vai dar errado, porque o governo, porque o Instagram, porque a internet, porque a televisão, tal, a gente critica as circunstâncias. Então, o Darth Vader, ele tem principalmente essas 3 frentes: autocrítica, critica os outros e critica as circunstâncias. Nos testes que a gente faz de autossabotagem, desse livro aqui, ó, do Inteligência Positiva, do Cesar Chamini, você identifica qual é o nível de crítico, como que tá o seu crítico, né? De 0 a 15, como que tá o crítico interno, autocrítica, o crítico externo e o criticar as circunstâncias, tá? Leila, como é que eu faço esses testes? No link da minha bio, tem na bio do Instagram, sabe quando a gente vai aqui em cima, ó, clica no nome, aí tem aquelas informações ali, você clica ali, você pode baixar um e-book com todo o conteúdo dessa jornada e de tudo que é relacionado à autossabotagem. Meg, seja bem-vinda! E aí você consegue baixar. Valéria, seja bem-vinda! Quando você baixa esse e-book, você tem lá o link para fazer os testes e descobrir quais são os sabotadores que mais são fortes na sua vida. Aí uma pessoa me mandou assim, Leila, empate técnico, nota 10 para vários sabotadores. O que eu faço? A gente não consegue controlar todos os sabotadores de uma vez só se eles estão altos. Mas a gente precisa pensar friamente quais são os que mais atrapalham a nossa vida, qual que tira mais o sono da gente, qual que impede a gente de fazer as coisas, quais são aqueles sabotadores que mais atrapalham mesmo, sabe, assim, que limita a sua vida, sabe? Você quer atingir novos patamares e fica ali te segurando, é como se fosse uma pedra amarrada no seu pé que você não consegue subir a escada da vida. Sabe assim? Então hoje a gente precisa aprender a cortar essa cordinha da pedra para você subir a escada da vida. Rogério, queridão, seja bem-vindo! Então vamos lá conhecer quais são esses 9 sabotadores.
Só lembrando, então, a gente tem o Jedi, né? A gente tem a parte sábia. Na live de sexta-feira a gente falou sobre os poderes, né? Quais são os 5 poderes do sábio. E hoje a gente vai conhecer quem são os sabotadores. André, seja bem-vindo! O general da sabotagem é o crítico, tá? O crítico tem a autocrítica, ele trabalha em 3 frentes na nossa vida. Então, ele trabalha na autocrítica, criticando os outros e criticando as circunstâncias. E ele tem os seus comparsas, né? Ele é o general e ele tem o seu exército. Desse exército, a gente precisa se concentrar no máximo em 2 ou 3 que mais atrapalham a nossa vida. Assim que a gente conseguir controlar esses 2 ou 3, todos os outros vão diminuir. Gente, isso é uma coisa que a gente vai ter para a vida toda. É uma questão de autossegurança do ser humano, entendeu? Então, assim, a gente vai ter a vida toda. Por isso é imprescindível a gente aprender a controlar. Porque quando a gente tiver numa situação difícil, que a gente tá vendo, que a gente começa, opa, se eu tenho consciência que eu tenho autossabotagem, eu consigo controlar. Se eu não conheço o que é autossabotagem, você tava vivendo até hoje pela lente do sabotador, e você tava achando que você tava fazendo bem para você. Afinal, é uma questão de sobrevivência, não é mesmo? Então, vamos lá. Quem são? Eu dei, ó, no meu feed, nos stories tem, votem em qual vocês acham que é o de vocês. E no feed eu coloquei também, tá? Então, assim, ó. Pra quem, sabe, necessita de ordem e organização. Se você vê, tem um deles, né? Eu vou falar o nome e vou falar as características. O primeiro deles é o insistente ou perfeccionista. Gente, perfeccionismo, ele limita a nossa vida, porque ninguém é perfeito, nem Jesus conseguiu agradar a todos, né? Quanto mais nós, meros mortais, né? Então, ninguém é perfeito. E se você fica esperando a sua vida ser perfeita para você ser feliz, você nunca vai ser feliz. Entendeu? Então, você fica ouvindo uma vozinha na sua mente que, olha, tudo tem que estar em ordem, e aí você cria um caos ao seu redor, porque as coisas não estão em ordem, sabe? Precisa ser tudo muito certinho. As pessoas que estão perto de você, elas muitas vezes têm até medo de fazer ou de falar as coisas, porque eu falo assim, meu Deus, eu nunca sei se vai estar bem, como que vai estar, né? Então, assim, o insistente, né, o perfeccionismo é levado ao pé da letra. Se você é perfeccionista e você achava que isso era uma qualidade sua, pense na quantidade de vezes que isso já te sabotou para você fazer um projeto, a quantidade de vezes que você já se desgastou nos seus relacionamentos, com a sua família, com os seus familiares, dentro de casa, sabe? Os agregados, no trabalho, na escola, na faculdade. Pense em quantas vezes esse perfeccionismo já te atrapalhou, tá? A principal característica dele, gente, ela precisa ter um autocontrole, controlar as coisas. E aí, dentro de um processo de coaching, a gente faz análise de perfil comportamental, né? Eu já falei de análise DISC aqui para vocês. Tem alguma coisa lá no meu canal do YouTube, tem uma palestra falando sobre isso. Mas quando a pessoa ela é perfeccionista e ela é auto-C, totalmente gosta de números, tal, gente, ela não vai para frente. Aí se essa pessoa resolve empreender, né, veio pergunta sobre empreender, né, eu quero empreender, abrir um negócio, tal. Essa pessoa não vai, ela não sai porque ela tá esperando a situação perfeita para acontecer. Né? Uma viagem, ela não viaja enquanto não tiver a situação perfeita. Um vestibular, não, ela não faz enquanto não tiver a situação perfeita. Um tratamento, o que seja, ela nunca faz as coisas se não tiver perfeito. Para emagrecer, que nem a Valéria, que cuida de pessoal de emagrecimento. É aquelas pessoas, que elas só fazem quando não fazem porque não tá perfeito, né? A Valéria conhece bem disso.
Gente, o que acontece? Ela se sente frustrada todo o tempo. E essa frustração é gerada por essa sabotagem. Pensa. Entendeu? Então, é muito desgastante isso. E isso tem origem lá na infância, né? Tem uma origem isso. E assim, eu não vou falar a origem de todos os sabotadores, porque a gente tem que falar 9 hoje, tá? Então eu vou dar as características principais. Mas qual que é a mentira, né? Que fica contando assim na mente, né? Que aqui é uma obrigação pessoal ser perfeito. É uma obrigação pessoal, tá tudo em ordem, tudo organizado. Vocês querem ver, gente? Vê se não é questão de sabotagem. A minha mãe, quando a gente casou, né, tal, vai pôr... Primeiro que quando a gente era solteira, a gente não punha roupa no varal, ela que cuidava da roupa. Porque a gente não saberia cuidar direito. Aí a gente casa, tem que aprender a cuidar direito, né? E aí ela chegava em casa e via o varal. Se o varal não tivesse um degradê, assim, sabe, ó, do branco pro bege, pras roupas claras, um degradê, assim, ó, sabe? Ô, Dina, seja bem-vinda! Se não tivesse um degradê o varal... Gente, eu tive uma cliente que ela falou que além do degradê, ela combinava as cores do pregador de roupas. Pelo amor de Deus, gente. Pensa o tempo que você perde fazendo isso. O estresse, ninguém pode fazer por você, porque se não fizer como você, né? Se o perfeccionista, se não fizer como ele fica nervoso e ele reclama, aí ele critica a pessoa que não faz como ele faz. Mas, gente, olha da onde que vem a sobrevivência disso, né? A gente fala assim, como assim, gente? Qual que é a sobrevivência disso, né? A minha mãe morava em sítio, gente. Ela cresceu em sítio. Então, se não conseguisse, se as pessoas passassem e vissem um varal todo mal colocado, as pessoas daquela casa eram desmazeladas. Então, era questão de sobrevivência, né? A questão de honra, colocar a roupa no varal direito. Mas hoje em dia, pelo amor de Deus, ninguém mais vê roupa no varal de ninguém. A maioria mora em apartamento. Ou se você fica vendo o varal da vizinha, para com isso já, porque isso é sabotagem. Pelo amor de Deus, vizinha, pessoa bacana, ela não tá nessa sabotagem, ela pode estar em outra, mas na sabotagem do perfeccionismo ela não tá, entendeu? Então, assim, gente, eu sei que o perfeccionista, ele se sente bem com as coisas perfeitas, é bom pra ele acha que é bom pro mundo, tal. Só que o fato de criticar quem não é, o fato de não se sentir bem em um ambiente que não seja perfeito, o fato de não agir enquanto as coisas não estão perfeitas, limita a sua vida. Às vezes, uma pessoa que faz a coisa muito pior ou muito mais, né, desencanado que você, faz as coisas e você fala lá, como que pode a pessoa fazer isso? Não é, Ondina? Como que pode a pessoa fazer isso? Tal, mas você não fez. Por quê? Porque você estava ouvindo o sabotador. Você às vezes faria até melhor que ele, com certeza, faria até melhor que ela, mas não fez. Entendeu? Por quê? Porque tá ouvindo a sabotagem aí na sua cabeça. Então, perfeccionista, gente, ó, vamos controlar, entendeu? Muito bem, vamos lá, porque são 9. O próximo é o prestativo. É aquele que carrega o mundo nas costas, que faz tudo para todo mundo, que elogia sempre, que é aquela pessoa agradável. Gente, o prestativo, ele geralmente é uma pessoa muito legal, que ele faz tudo para todo mundo, só que ele nunca tem tempo para fazer as coisas para ele, porque ele tem que fazer, e é uma questão de sobrevivência. Só que, gente, o sabotador do outro, e aí assim, ele fala assim, nossa, mas ninguém faz nada pra mim, eu faço tudo pra todo mundo. Não é assim, isso é sabotagem, gente, entendeu? Porque você tá sabotando você e você tá manipulando as outras pessoas. Imagina, Leila, sou uma pessoa tão bacana, nunca faria isso. Realmente, em sã consciência não, mas inconscientemente é o modo que o sabotador acha pra fazer você conseguir a atenção das outras pessoas, ou pelo menos julgar, criticar, reclamar que as pessoas não fazem como você. Você já fez. Gente, eu conheço demais esse sabotador. Eu tinha 3 crianças pequenas, cheguei a 96 quilos. Por que vocês acham? Entendeu? Eu nunca tinha tempo para me cuidar. Por que vocês acham?
entendeu? Conheço muito bem esse prestativo. E é muito incrível da onde ele vem, sabe? Eu vou contar isso, o que eu percebi em mim. Eu sou a terceira filha, né? Minha irmã mais velha é 8 anos mais velha que eu, e meu irmão era 6 anos mais velho que eu. Meu irmão nasceu com hidrocefalia. Ou em 1970, que nem não existia silicone ainda, por exemplo, né? Ele fez, acho que 9 cirurgias na cabeça, né? Eu não era viva, eu conto o que a minha mãe contava. E então, assim, Sara, seja bem-vinda. O que acontece, gente? Quando minha mãe ficou grávida de mim, eu fui um erro de tabelinha. O meu pai não queria a gravidez. Meu pai ficou assim com muito medo de nascer outra criança deficiente, entendeu? E aí, durante a gravidez, Abel, seja bem-vindo. Durante a gravidez, o meu pai, ele não ficou empolgado com a gravidez não, sabe? Ele não tava nem aí. Só que, e quando eu nasci, gente, essas coisas, o feto, ele consegue sentir mesmo dentro da barriga da mãe. E o que aconteceu? Quando eu nasci, o meu pai ficou... Ele viu que eu era perfeita, assim, né? Que tinha até os parafusos a menos, assim. Mas eu não tinha nem hidrocefalia, como o meu irmão. Aí ele me super protegeu. E eu fui uma criança sempre muito risonha, brincava com todo mundo, tudo. E vocês percebam que essa necessidade de sobrevivência, talvez minha mãe sentiu isso. Nossa, essa criança vai ter que ser muito boa, né? Vai ter que ser uma criança muito bacana, muito prestativa, né? Muito risonha, para ela conseguir a atenção dos outros. E aí, gente, durante a infância, você é uma criança risonha, tal, tudo. Só que, e quando você cresce? Que daí você não faz as coisas que você tem que fazer pra você, porque fica fazendo as coisas pros outros. E isso atrapalha a sua vida. A questão não é não ser egoísta, não fazer as coisas pros outros. Não é isso. A questão é balancear, é controlar isso. É você fazer porque você quer fazer e não fazer porque eu faço isso pra todo mundo e ninguém faz pra mim, entendeu? Então, assim, é ter essa consciência. Então, o prestativo, ele precisa de muito cuidado, porque senão ele não sai do lugar porque ele tá fazendo as coisas para as outras pessoas, tá? E aí ele coloca em risco as próprias necessidades. O terceiro sabotador é o hiperrealizador. O hiperrealizador é aquele que tem 10 mãos, né? Ele é um polvo. Ele tem 8 braços, faz 8 coisas diferentes ao mesmo tempo e ele fica indignado como é que a pessoa não consegue fazer se ele faz. Né? Meu Deus do céu, a pessoa tem braço, tem perna. Vocês percebam que, assim, todos nós, em algum momento, temos a vozinha de cada sabotador na nossa mente. Mas a gente tem 1, 2 ou 3 que são muito fortes, sabe? Que são os que a nossa criação, foi mais forte a necessidade de desenvolvimento daquele sabotador para sobrevivência. A questão é que enquanto a gente é criança, a gente precisa dessa muleta, vamos supor, para sobreviver ao crescimento. Só que agora é todo mundo adulto aqui, entendeu? E como a gente é adulto, a gente precisa ter consciência que tem esse mecanismo aqui dentro da mente e que você pode controlar isso. Beleza, se eu sou prestativa, antes de eu falar não, deixa que eu faço, você observa, fala, opa, a pessoa vai aprender se ela fizer, vai ser bom para a pessoa fazer, deixa ela fazer, entendeu? Não fica pegando tudo para você, porque senão como é que a pessoa vai aprender? Né? Por exemplo, colocar roupa no varal, né? Roupa no varal é um trauma, vocês podem perceber, né? Mas como que a gente pode roupa no varal. Se eu preciso de ajuda, eu falo pra criançada, põe a roupa no varal. Vai ficar bem colocado, esticado? Não vai, mas como é que eles vão aprender a fazer? Sabe? E voltar da escola, como é o meu filho mais velho vai volta de transporte público. Se eu fosse sempre buscar ele, seja bem-vindo, arte de sublimação, manda seu nome aqui, seu nome de pessoa, tá bom? Adoro, assim, ó, falar com as pessoas.
Então, como faz pra gente controlar isso, né? As outras pessoas precisam aprender. O prestativo tem muito disso. Ah, não, deixa que eu faço, pra não deixar o outro fazer. Aí a gente tem uma geração que não sabe fazer as coisas, gente. Né? Por exemplo, a minha irmãzinha, tadinha, ela fez 31 anos ontem. E a gente estragou ela, porque meu pai faleceu, ela tinha 8 anos. E a gente ficava, sabe, com dó. Tami, seja bem-vinda. A gente ficava com dó, fazendo as coisas pra ela, tal, tudo. E nela gerou outro tipo de sabotadores que vocês vão saber até o final. O hiperrealizador, então, é aquele que faz 10 mil coisas, que ele, assim, ó, pra ele tá se sentindo bem, ele tem que estar fazendo 10 mil coisas. É uma questão de honra pra ele. Se ele estiver fazendo uma coisa só, ele acha que ele tá... eu não tô conseguindo fazer. Sabe que nem tipo o Bernardinho? Se não ganhar todos os campeonatos, todos os jogos, não tá bom? É tipo o Bernardinho, tá? E outra coisa, o hiperrealizador, ele não se envolve muito com sentimentos. Ele acha que sentimentos, sabe? Você sentir, você ficar chateado, tal, tudo. Ele não tem paciência com isso. Não tem. Sabe? Pra ele, assim, meu, vamos fazer e acontecer. É muito mais de fazer. Aí, quando a gente, dentro do processo de coaching, a gente faz a questão, analisa junto com o perfil comportamental, se ele é um hiperrealizador e ele é um alto D, que é dominante e tal, meu Deus do céu, é um trator. Aí quando a pessoa tem consciência disso, ela tem consciência de tudo que ela já perdeu na vida. Todos os relacionamentos, todos os negócios que ela perdeu na vida, por ela não saber controlar os sabotadores e não conhecer o seu perfil comportamental. Isso é muito importante, tá? O vítima. Gente, quarto sabotador de 9, o vítima. O vítima é aquele que tudo acontece com ele, sabe? Tudo de errado que pode acontecer, acontece com ele. Ninguém entende as dificuldades que ele tem. Ele fica preso, a pessoa fica presa nesse mártir, sabe? A pessoa é o sol e as pessoas orbitam em volta dela, sabe? E aí a pessoa não percebe que ela tá sendo sabotada. Acho que o meu terceiro coach, foi em 2017 isso, que eu fiz a formação de coach no final de 2016. Em 2017, eu atendi um rapaz que ele trabalhava como professor de design de sobrancelhas. E até quem indicou ele, né, foram as próprias patroas dele, assim, na época, e falou assim, ele é uma pessoa incrível, inteligente, mas ele... Aí eu falei, beleza, ele fez um processo de coaching comigo. Gente, quando ele fez esse teste e ele se deparou que ele se fazia de vítima, que o vítima comandava a vida dele, ele se transformou, gente. Ele assumiu o controle da vida dele, ele parou de ser vítima, ele passou a ser protagonista, ele passou, sabe, a buscar. Hoje ele fez um curso de síndico profissional. Hoje, além dos cursos de maquiagem e tal, ele é síndico profissional. Se posiciona como, sabe, assim, mudou completamente a postura dele. Então, assim, a pessoa, ela rasgou mesmo as amarras da sabotagem e ela passa a, sabe assim, gente, imagina agora, eu vou falar do próximo sabotador aqui. Eu falo assim, eu brinco em todas as minhas oficinas de autossabotagem, eu falo assim, gente, quando você começar a namorar com uma pessoa, você já pede para fazer o teste de sabotagem. Porque aí te economiza um monte de saliva, entendeu? Com o marido, já pede pro marido fazer o teste de autossabotagem, já pede pra todo mundo fazer, porque daí você sabe com qual sabotador você tá lidando. Quando você sabe qual sabotador você tá lidando, é mais fácil de você perceber quando a pessoa tá falando e ela tá... Assim, quem tá controlando a fala dela, quem tá controlando é o sabotador, não é ela, né? Aí você consegue distinguir. Esse não é o meu marido, esse é o sabotador falando na mente do meu marido. Eu não vou falar com o sabotador do meu marido, eu vou falar com o sábio, a parte sábia do meu marido. E aí você descobre o que você precisa relevar, o que você precisa, a hora que você precisa se calar, a hora que você pode falar, ou a hora que você pode expor,
né? Exponha o sabotador. Olha, eu não vou lidar com o seu controlador, entendeu? Neuzinha, seja bem-vinda. Então, o vítima, nós já falamos então do perfeccionista, do prestativo, do hiperrealizador e do vítima. Vamos falar agora do quinto, que é o hiperracional. Hiperracional é o preto no branco, entendeu? É o preto no branco, olha, assim, ele pensa no racional de tudo. Olha, aconteceu isso, então eu tenho que fazer isso, sabe? Às vezes a pessoa acha que é frio e calculista, né? O hiperracional. Mas a criação da pessoa levou ela a ser assim. Muito, né? Em todas as vezes. A criação da pessoa, as experiências, os traumas, ou a falta de atenção ou o excesso de atenção que a pessoa teve leva ela a desenvolver os sabotadores da vida dela, tá bom? Então, por isso que todo mundo tem. Todo mundo. O engraçado é que, assim, tem... Como é que fala? Tem... raças, né, que tem um sabotador mais ou menos que o outro. Por exemplo, alemães, eles têm tendência a ter um sabotador hiperracional, por exemplo. Já visto o que aconteceu com eles, né, a história de guerras, tal, então eles tendem a ser hiperracionais. A ter tudo no branco, sabe? E eles não têm paciência com emoção, eles não são pessoas ruins, gente, é a sabotagem na cabeça deles. Eu quero, vocês estão muito quietinhos aí nessa live, eu quero que vocês escrevam aí pra mim, né? Tá fazendo sentido? Você tá conseguindo identificar pessoas ao seu redor, né? O sabotador das pessoas ao seu redor, o sabotador dentro de vocês estão conseguindo já identificar um ou outro, quais os sabotadores principais, né, que mais te atrapalham ou que mais te irrita, né? Fátima, seja bem-vinda. Então, o sabotador hiperracional, ele assim, todo desenrolar racional, vou casar. A pessoa não tá interessada na lua de mel. Não, assim, uma pessoa tá interessada nos lugares que vai viajar na lua de mel. O hiperracional, ele tá assim, interessado em saber o quanto vai gastar, que dia vai chegar, que dia vai sair, se vai dar tudo certo, entendeu? Não é que a pessoa não te ama, é que a pessoa tem um sabotador hiperracional. E aí, quando você sabe disso, você passa a entender melhor a pessoa. Entendeu? Então, e aí você consegue... Gente, eu trabalhei com um rapaz que o pessoal falava assim, Leila, gente, e você sabe que antes de eu aprender a autossabotagem, tecnicamente falando, né, como é que fala assim, cientificamente falando, eu já conseguia perceber muita coisa, acho que por conta de muita leitura, que eu sempre amei ler, mas muito por conta do meu avô também, o meu avô, pai da minha mãe. Porque ele era uma pessoa agradabilíssima, gente. E aí eu falava assim, gente, eu admirava o jeito dele pensar, sabe? E aí eu procurava pensar do jeito que ele pensava. Isso hoje eu entendo que é modelar pessoas, né? Eu modelava o jeito de pensar do meu avô. E isso é possível fazer, né? Com qualquer coisa. Gente, o ser humano, ele pode se desenvolver. Tenho mais que um sabotador. Com certeza. A gente tem os 9, Renata. Todos nós temos o 9. O que acontece é que a gente tem 1, 2 ou 3 mais fortes na nossa vida. Isso é muito comum, tá? Então, o hiperracional é esse frio e calculista aí. Vamos lá para o sexto, que é que eu fico morrendo de dó por mim. Eu, sabe, assim, cortava a cabeça da pessoa e tirava esse sabotador dela, gente, que é o hipervigilante. O hipervigilante é aquele que gera maiores das ansiedades na nossa vida. O hipervigilante faz a pessoa ter medo de tudo. Medo de tudo, de todos, que tudo vai acontecer. As crianças, os filhos do hipervigilante não podem andar descalço porque vai ficar gripado, sabe? Não pode sair na rua porque vai ser assaltado. Tudo vai dar errado. Tudo que tiver de errado para acontecer vai acontecer na vida do hipervigilante, porque ele já espera isso. Gente, dá muita dó, porque a pessoa vive em constante ansiedade, em constante frustração, em constante medo, ela vive em medo constantemente.
E isso é muito difícil, uma vida muito, muito pesada para se viver. Entendeu? Então, assim, e olha, o hipervigilante tanto pode ser de falta de atenção na infância quanto de excesso. É o caso da minha irmãzinha. A gente deu um excesso de atenção para ela. E aí, quando ela precisou viver com a vida, com as pernas dela, ela sentia ansiedade, medo de tudo, entendeu? Então, assim, é muito triste isso. E a gente precisa se controlar. Porque o hipervigilante, ele é o precursor de síndrome do pânico, de depressão, porque ele fala, não sai, fica em casa, tal, porque senão o mundo vai acabar. E não vai, a gente tem um mundão aí para viver, pelo amor de Deus, entendeu? Então, assim, é possível controlar. Eu já vi, gente, pessoas hipervigilantes que depois começaram a pular de paraquedas. Por exemplo. Então, é possível controlar. Gente, porque assim, ó, a vida é cheia de perigos. Se eu não ficar alerta, quem vai ficar? Então, assim, vocês percebem como é uma questão de sobrevivência? Né? Cada um deles tem uma questão de sobrevivência embutida. Ó, verdade, o excesso de atenção me deixou assim. Tami, assim, sofro muito, porque quando a gente é pequena, é sufocada, a gente precisa tomar muito cuidado para não fazer a mesma coisa que o filho da gente, porque senão, sabe, vai ter crise de ansiedade no futuro, entendeu? Então, assim, a gente precisa de muita atenção com os nossos sabotadores, e a gente que é mãe, a gente precisa ter muita atenção com o sabotador que a gente tá colocando na cabeça dos filhos, entendeu? Vamos lá pro próximo sabotador. Gente, deixa eu ver que horas são, pra não perder a hora aqui. Nossa, vamos lá. Tem mais alguns pra falar. O inquieto. Quem que é o inquieto? O sabotador inquieto, como já diz o nome, é aquela pessoa que ela não consegue ficar fazendo a mesma coisa durante muito tempo. Ela se entedia, ela fica com tédio de estar fazendo a mesma coisa, né? Rose, seja bem-vinda! Tá fazendo sempre a mesma coisa. O sabotador inquieto é aquele que tá sempre buscando uma... Mi, seja bem-vinda, Michele! Então, assim, ó, o sabotador inquieto é aquele que se distrai facilmente, se dispersa, ele procura variedade, fazer as coisas diferentes, sabe? É aquela pessoa que, de repente, ela fala assim, ai, eu não tô gostando dessa atividade que eu tô fazendo, não tô gostando por exemplo, a pessoa pega e faz, sei lá, história, né? E aí ela tá lá fazendo a faculdade de história e fala, ai, não é isso que eu queria, eu vou fazer matemática. Tipo assim, entendeu? De história para matemática tem tudo a ver. Entendeu? Então, assim, ela foge de sentimentos desagradáveis procurando excitação numa outra atividade, numa outra coisa. E ela nunca para, ela nunca consegue levar um projeto adiante. Ela nunca faz. Obrigada, Mi, você que é linda. Então, ela nunca consegue, o inquieto, não consegue levar um projeto adiante, muitas vezes, né? Porque ele tá sempre buscando. Se você sabe que você é assim, você fala assim, inquieto, deixa eu terminar isso daqui, que daí eu já começo aquilo lá, tá? Então, assim, muitas vezes, por trás de um inquieto, tem uma ansiedade por sabe assim, ai meu Deus, eu tô perdendo aquilo, entendeu? Então, assim, a gente precisa entender... Mi, mas você acabou de chegar, Mi. Calma que eu já falei de vários sabotadores. Assim que terminar a live, assiste ela do começo, pra entender se é o inquieto mesmo, tá? A gente fala assim, a vida é curta demais, eu preciso ser vivida intensamente, não quero perder nada. E outra coisa, gente, todos nós temos. Tem épocas da vida que é mais forte ou menos forte. Tem muita gente que se descontrola financeiramente por causa de um sabotador inquieto. Sabe, a pessoa fala, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que comprar isso, eu tenho que fazer essa viagem e tal, porque é a oportunidade da vida, né? Parece que... E aí, o que acontece? A pessoa se descontrola financeiramente porque tá ouvindo um sabotador, entendeu? E aí, vamos pro próximo, que é o sétimo, gente. O sétimo sabotador é o sabotador controlador. O sabotador controlador, gente,
aproveita e já compartilha essa live com todo mundo. Porque assim, o que eu tô falando aqui nessa live, gente, ela é inerente a todo ser humano. Jovem, velho, homem, mulher, brasileiro, japonês, alemão, sabe? Assim, então, quem souber falar português, manda. E se precisar falar inglês, a gente faz uma live em inglês, se for o caso, pra atingir mais pessoas. Mas em inglês também eu sugiro a pessoa procurar o site do Xard Chamini, que é Positive Intelligence, que tem muita live, tem muitos áudios e vídeos sobre isso também, tá? Então, o sabotador controlador é aquele sabotador, gente, que ou as coisas estão do jeito que você quer, ou as coisas têm que ser feitas do jeito que você quer, ou tá fora de controle. Né? A pessoa precisa, as coisas precisam ser feitas do jeito dela. E para ela tá certa. Gente, o sabotador controlador é um dos mais difíceis de se identificar. Porque você fala, meu, mas eu tô certo, como assim? Né? Você fica assim, não. Se as coisas não for feitas do seu jeito, você fica... E eu vou falar, gente, cada exemplo que eu dou aqui pra vocês, eu fico, nossa, aquele dia eu tava meio sabotada com o sabotador controlador. Nossa, aquele dia, naquela situação, eu tava meio inquieta. Nossa, aquele dia, naquela situação, eu tava super prestativa. Entendeu? Porque isso é normal. Todos nós temos essa briga aqui interna, né? De sabotagem com o sábio, né? Essa briga, assim, ó. A gente tem essa briga todo santo dia, e dia que não é santo também. Por quê? Porque isso é normal do ser humano. A gente precisa ter consciência para aprender a controlar, porque senão a gente fica cada vez... A gente vai pro ralo. A vida vai pro ralo, entendeu? É como se a gente destampasse e a vida te puxasse pro ralo. Você não conseguisse ir pra Oz. Sabe o filme do Mágico de Oz? Que a Dorothy, a casa da Dorothy e tal, é levada lá pra Oz? Então... quando se a gente não consegue controlar isso, a gente vai pro buraco, né? O furacão puxa a gente pro buraco, a gente não consegue ir pro nosso objetivo, atingir nossos sonhos, atingir as nossas metas, né? Hoje ainda eu falei que sonho com prazo, quando você põe um prazo num sonho, ele vira meta. E aí a probabilidade de acontecer é muito grande. Então coloque prazo nos seus sonhos, tá bom? Então, gente, o sabotador controlador, ele geralmente são pessoas muito responsáveis, pessoas que tiveram uma infância, que já tiveram que assumir responsabilidade cedo. E aí isso passa a ser normal para elas controlarem as situações. E aí, muitas vezes, ela não é na maldade, mas as coisas precisam ser do jeito delas. Né? E aí elas acabam até atingindo, como elas são muito responsáveis, elas acabam atingindo cargos de liderança nas empresas. E aí o que acontece? Se torna aquele chefe que ou as coisas é do jeito dele ou tá errado, né? É muito comum, muito engraçado que teve uma vez que um funcionário do meu esposo chegou nele e falou assim: é muito legal trocar ideia com você. A gente chega com a nossa ideia e troca uma ideia, volta com a sua. Tarsila, seja bem-vinda, Tarsila. Então, assim, é muito comum o sabotador, controlador, sabe, assim? E aí, gente, ele deixa as pessoas reféns dele, sabe? Ou a pessoa faz como ele quer, ou ele acaba, sabe, dando um gelo na pessoa, e aí você fala, meu, era sabotagem isso, eu não sou essa pessoa ruim. É muito legal, gente, porque quando você descobre qual que é o seu sabotador, eu falo que essa questão de autossabotagem tinha que estar no RG. Porque quando você descobre que a pessoa está no modo sabotagem, você olha para ela com mais empatia, né? Que é um dos poderes do sábio. Aí você olha para ela e fala, meu, a pessoa tá sabotada, deixa eu esperar ou ela entrar no modo sábio, né, Joy? Tô falando do sabotador controlador, Joy. A Joy super conhece esse sabotador. Então, assim, quando a gente sabe qual que é o sabotador da outra pessoa, nossa, gente, primeiro que a força do sabotador cai.
Porque a pessoa já fica tipo, o sabotador tá vulnerável. Ah, ela sabe qual que é o meu sabotador, ele sabe qual que é o meu sabotador, então fica vulnerável, né? Eu acho que essa questão de inteligência positiva tinha que ser, assim, uma matéria de escola. A gente devia aprender na escola isso. Porque daí, gente, sabe, a gente ia. Solta o volante! Joy. Josi, seja bem-vinda! Então, quando a gente descobre, sabe, que a pessoa estava agindo manipulada pelo sabotador, a gente consegue entender, a gente consegue perdoar, né? Então, é muito mais fácil a gente ter um relacionamento melhor. É muito mais fácil a gente fazer um projeto, né? Todo projeto que eu começo, gente, eu faço todo mundo fazer os sabotadores. Porque eu preciso saber com que sabotador que eu tô trabalhando. Todo o processo de coaching que eu faço, seja individual, seja no Afina Vida, seja no Afina Vida Experience, que é a imersão, todo o processo de coaching, todo o processo de desenvolvimento humano que eu faço, toda palestra que me chamam, a primeira palestra que eu ofereço é a de autossabotagem. Porque, gente, só o fato de você já conhecer qual que é o seu sabotador muda a sua vida na hora. É uma coisa instantânea, entendeu? Cai, assim, é como se caísse, como se você estivesse olhando com uma lente e cai a lente. Você vê a sua vida de um modo diferente. Por isso que eu amo tanto esse assunto, entendeu? E aí, assim, eu tô considerando muito fazer um curso sobre isso, um curso online que as pessoas possam ir assistindo em casa. Mas antes disso, eu estou dando a oportunidade de vocês aprenderem isso de forma gratuita aqui na jornada Show Sabotagem, tá? Então, o controlador, gente, ele consegue resultado, né, com a vida, muitas vezes, mas muitas vezes à custa de controlar as outras pessoas, tá? E aí, assim, outra coisa, controlador não suporta feedback, bronca. Não, eles não suportam, porque eles são certos, entendeu? Então, assim, é sabotagem, tá? Eu sinto dizer. E o nono sabotador é o esquivo. Deixa eu ver que horas são, gente. Se não vão... Nossa, falta 5 minutos para eu falar só do esquivo. Gente, o esquivo, ele é um sabotador meio sabonete, assim, sabe? É o sabotador do Matrix. Sabe o Matrix? Sabe assim? É o sabotador que faz você focar no positivo extremamente e não enfrentar as situações negativas que você tem. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque é muito engraçado. Às vezes você presta atenção no prestativo, né? Assim que eu conheci essa ciência da autossabotagem, eu fiz o teste, o meu deu o prestativo, eu comecei a prestar atenção no prestativo. Aí você presta atenção, né? Fica focado em prestar atenção no prestativo, aí um outro sabotador cresce dentro de você. Por isso que é importante a gente conhecer os 9 sabotadores, sempre fazer esse teste. Jane, seja bem-vinda! Sempre fazer esse teste, o teste é gratuito, né? Entra lá no link da bio, baixa o e-book dessa jornada Show Sabotagem. Na primeira página do e-book já vai ter o link para você fazer o teste, tá bom? Então, assim, quando você faz o teste e vê quais são os maiores, você foca a sua atenção nos maiores. Aí, beleza, tá controlado, você abaixa a força deles. Aí um outro, né, porque a gente, não, vamos focar no positivo, pensamento positivo, tal, tudo. E aí o esquivo é uma brechinha pro sabotador esquivo se apresentar. Sabe, não vou mexer com isso não, deixa isso pra lá, não vou mexer, tal. Só que o que acontece, gente? A gente, muitas vezes, eu vou contar um caso aqui, né, de uma cliente minha que ela ficou arrastando uma situação durante anos, tudo por conta do sabotador esquivo. Posso até falar o nome dela, ela sempre Vivi, seja bem-vinda, Vivi tá quase acabando, mas você assiste assim que terminar. Ela tinha o carro em casa, ela tem carta, 3 filhas adolescentes e ela não ia no shopping porque ela tinha medo de dirigir. O marido trabalhava numa outra cidade, saía muito cedo, voltava muito tarde
Então não tinha como ele fazer compras assim com ela. Ela pedia para a vizinha levar ela até o shopping. E era perto, gente, coisa de 3 quilômetros, assim, entendeu? Muito perto. Ela não tirava o carro da garagem. Ela tirava o carro da garagem para ir assim na padaria. Um beijão para você e para Elis. Ai, meu Deus. Eu vou errar o nome dela, não vou falar. Até eu treinei para falar Eufeua, acho que é. Então, assim, ó. Gente, quando ela fez esse teste, deu esquivo. Ela falou assim, gente, eu não pego o carro porque eu não quero sair da minha zona de conforto. Quando a gente não quer sair da zona de conforto, gente, geralmente é um sabotador esquivo que tá trabalhando aí na sua mente. E aí, a gente fica arrastando uma situação, né? Aí dentro do processo de coaching grupo que ela participou, né? Do Afina Vida, dentro do Afina Vida, ela falou assim, não, eu vou começar a dirigir. A filha dela mudou de cidade, teve netinho. Então, assim, para ela dirigir até o objetivo dela maior era dirigir até a filha. Mas para ela dirigir até a filha, ela precisava dirigir até o shopping. Ela precisava dirigir até a casa da irmã dela, que era um pouco mais perto. E aí ela foi praticando e conseguiu controlar esse sabotador esquivo. Sabe de onde veio, gente? Ela foi criada, o pai dela foi criado assim. Ele morava numa casa que foi de favor, assim, então ele nunca foi atrás de uma casa. Ele não pagava aluguel, mas também ele não ia atrás de comprar uma casa. E eles viveram assim. Silvana, seja bem-vinda! Gente, tá acabando a live, né? O Instagram vai me derrubar daqui a pouquinho, mas vocês entrem lá na live e assistem ela de novo, porque é a live mais importante da sua vida é que a gente conheceu os 9 sabotadores, tá? Tô terminando de falar do último, que é o esquivo, e tô contando o caso dessa minha cliente que ela perdeu o medo de dirigir, ela identificou que o medo de dirigir que ela tinha. Nara, sua linda, manda um beijo pra sua boneca. A Nara tá lá na Bahia, gente. Eu amo esse Instagram, gente, que conecta pessoas de várias partes do mundo, do Brasil. E então, assim, esse medo de dirigir que ela tinha era muito comum pra ela. Era muito cômodo pra ela. A vizinha dirigia, entendeu? Aí, quando ela se tocou que era fruto do sabotador dela de não enfrentar situações difíceis, ela falou, opa, vou controlar isso daí, vamos controlar isso daí, vamos pegar vamos fazer o que precisa ser feito, vamos começar a trabalhar um pouquinho por dia, vamos praticar um pouquinho por dia, um pouquinho por dia, um pouquinho por dia, até ela conseguir ir para Itatiba, que é... Oi, querida, só entrei pra te dar um oi pra você também. Nara, um beijão pra Juju, linda, moça. E assiste, gente, assiste essa live, porque assim vai tirar a lente do sabotador, vai tirar o controle da força, vai te trazer pro lado lado bom, pro lado sábio da sua força. Saúda todo mundo aí, Nara. Saúda a todos. Que linda, saudade de vocês. Então, ó, é muito importante. Você está me ajudando muito. Beijão, Lídia, sua linda. Você tem que assistir a live toda, tá? Porque a live tá acabando, gente. Deixa eu ver aqui. Nossa, o Instagram vai acabar. Vai me encerrar, já. Então, ó, hoje a gente conheceu os 9 sabotadores. E na sexta-feira vai ser a cerejinha do bolo. Eu vou ensinar como é que acaba com os sabotadores. É muito simples, vocês precisam estar aqui na sexta-feira, 18h08, porque eu vou ensinar a acabar com essa sabotagem aí na sua cabeça. A gente já aprendeu a inteligência positiva, que a gente consegue controlar os sabotadores, a gente já aprendeu os 5 poderes do sábio, né, a melhorar, a usar os 5 poderes do sábio. A gente precisa aprender a enfraquecer os sabotadores e a melhorar a nossa... Não perde. Eu vou, assim que terminar essa live, eu vou colocar a caixa de perguntas, vou responder a pergunta da Marlene, que ela já tinha feito antes da live. Vou colocar a caixa de perguntas para vocês perguntarem o que vocês quiserem, tá? A respeito dos sabotadores, de sabotagem e tal. Perguntem o que vocês quiserem. Até que bobs que eu uso para enrolar meu cabelo, eu posso dizer. E vou colocar o lembrete já para você ativar o lembrete para a live de sexta, para o Instagram não deixar você perder.
Compartilha essa live, gente. Chama todo mundo para a live de sexta, porque a gente vai ensinar a enfraquecer os sabotadores. A gente já ensinou a fortalecer os sábios, falta a gente ensinar como enfraquecer os sabotadores e falta a gente ensinar como ter uma boa forma para o cérebro, tá bom? Então falta ainda 2 lives muito importantes para gente conseguir acabar com isso daí, tá bom? Lindas, são vocês que estão aqui comigo, assim, ó, amo de montão, de coração. Falta 30 segundos, ele já me falou aqui que ele vai desistir. Só recapitulando, então, a gente tem os sabotadores insistente, ou o perfeccionista, o prestativo, o hiperrealizador, o vítima, o hiperracional, o hipervigilante, o inquieto, o controlador e o esquivo. 9 que a gente precisa dar um jeito neles. E o